Bom, meu nome é Rosilene Alves Tenório. Eu vou estar falando um pouco sobre a estaticidade estrutural. Para entendermos o assunto, alguns conceitos devem ser levados em consideração, como, por exemplo, o que seria grau de liberdade. Graus de liberdade, existem 6 tipos de graus de liberdade, sendo ele 3 translações e 3 rotações no eixo x, y, z. O que seria apoio para segunda e 3 dimensões? Apoios ou vínculos são dispositivos mecânicos que impedem certos tipos de movimento da estrutura ou máquina através de esforços reativos. Existem 3 tipos de apoio: o apoio móvel, ou de primeiro gênero, onde observamos uma única reação vincular está presente, impedindo assim apenas um deslocamento, no caso, o deslocamento vertical, e permite o deslocamento horizontal em rotação de giro em torno do apoio do eixo, como podemos ver na primeira figura. E aqui ao lado a representação mais comum. O segundo é o apoio fixo, ou de segundo gênero. 2 reações vinculares estão presentes, como podemos ver aqui o R1 e o R2. E temos a representação mais comum. O terceiro é o engastamento, ou o terceiro gênero, onde 3 reações vinculares estão presentes, como podemos ver na figura, o R1, o R2, o R3 e a representação mais comum. Bem, então o que seria a estaticidade interna? A estaticidade interna está ligada diretamente às forças externas, ou seja, forças que atuam externamente a uma estrutura, podendo ser classificada como ações e reações. A estaticidade externa, ela relaciona com a possibilidade de deslocamentos relativos entre várias partes estruturais constituintes da mesma. Ela também está relacionada às forças externas e são aquelas que mantêm unidos os pontos materiais que formam os corpos rígidos. E quanto à classificação da estrutura em hipostática, isostática e hiperestática? A estrutura hipostática não são estáveis, não possui equilíbrio estático, tendo por isso algum movimento, grau de liberdade não restringido, como podemos ver na figura. A estrutura isostática. A estrutura isostática tem um número de reações estritamente necessário para impedir qualquer movimento. A estrutura isostática, na primeira figura, com o número de reações de apoio igual ao número de equações de equilíbrio. A estrutura hiperestática, que existe um número de reações superior ao estritamente necessário para impedir qualquer movimento. Surge a questão: há alguma atenção especial que deve ser tomada ao classificar uma estrutura como isostática ou hiperestática? Explique. A resposta seria sim. Por quê? Porque devemos tomar um cuidado especial nesse quesito. Porque apesar de conhecer as reações, por exemplo, no ponto A e no ponto B de uma determinada figura, e se seccionarmos essa estrutura, veremos que existem esforços internos solicitantes que mantêm a estrutura junta. Podemos observar que existe um momento cortante e um momento fletor, e o esforço normal dos dois lados, tanto pela esquerda quanto pela direita. Portanto, devemos ter cuidado com isso, porque uma estrutura isostática externamente não pode ser internamente, bem como a hiperestática externamente não pode ser internamente, pois observamos que surge um número maior de equações quando se trata de esforços internos, sendo assim, em geral, quando uma barra não está totalmente articulada entre si, ou uma forma poligonal fechada. Isso pode ser suprimido através de rótulos que não transmitem momento ao longo da barra.